Então nós queremos, de facto, também mandar um abraço ao nosso irmão Alberto, assim como mandar um abraço a todos os nossos irmãos espalhados por este mundo, porque, pela graça de Deus, há irmãos espalhados por este mundo e que ouvem, de facto, as mensagens. Que o Senhor vos abençoe ricamente, mas particularmente aqueles que pertencem aqui à Igreja e que estão em Inglaterra e que estão espalhados por outros lugares. Um forte abraço e que o Senhor vos abençoe e estão nas nossas orações. Vamos então ler o capítulo 2 da Carta aos Colossenses, que diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e Deus triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. E não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos agora passar ao nosso irmão Alberto. Hoje ele já tem o pensamento. Então vamos ouvir o que o nosso irmão Alberto tem para nos dizer. Graças a Deus por mais esta reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Mais uma vez cá novamente. E como foi bom, louvo ao Senhor, estar com os irmãos neste tempo. Aproveito para agradecer o carinho e a recepção de cada um de vós. Colossenses capítulo 2, no verso 19, podemos ler: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Que vós pensais de Deus? Quem é Jesus Cristo para você? Em Mateus 16, lá no verso 13, Jesus fez essa pergunta para os discípulos e Pedro foi responder. Mas será que Deus está preocupado com a opinião dos homens? Por que será que o Senhor faz esse tipo de pergunta para cada um de nós? Quem é Jesus para você? O texto aqui, no verso 19, diz que está ligado à cabeça.
E a estrutura do texto original mostra que é o cabeça, mostrando então que é Cristo Jesus, o Senhor. Isso evidencia que o verso 18 mostra que aquelas pessoas que estavam trazendo algum ensino estranho e esquisito não estavam ligados à cabeça de forma alguma. Porém, algumas traduções trazem esta palavra um pouco diferente, que não retrata a realidade. Uns dizem perderam a ligação, outros dizem não unidos à cabeça. Um outro texto diz não retendo a ligação com a cabeça. Estas palavras ficam um pouco fracas diante do original, que a ênfase no original é que eles rejeitaram completamente a pessoa de Cristo Jesus já glorificado. É muito mais cômodo, muito mais racional aceitar um Jesus do Evangelho, ou dos Evangelhos, um Jesus que faz milagres, um Jesus que caminha com as pessoas, um pouco diferente daquele apresentado nas cartas de Paulo, onde Cristo Jesus, já ressurreto, ascendido em glória, e de lá revelando o mistério. Este Jesus da glória é que as pessoas não querem aceitar a revelação do apóstolo Paulo. Eles queriam um Cristo do jeito deles, um Cristo conforme a teologia, a filosofia deles. Muitas pessoas querem um Jesus, mas antes não querem se converter, nascer novamente. Um livro que o irmão Carlos me orientou, do Alfred Gibbs, mostra que para ser um pregador, a pessoa tem que ser, antes de mais nada, uma pessoa que nasceu de novo, convertida a Cristo. O livro de David Hutt, que fala sobre que amor é este, traz um histórico sobre o movimento de teologia, de filosofia, e contesta documentos históricos que não mostram a conversão de Calvino. E isso é polêmica. E quanto a nós? Isso que nos interessa. E quanto a nós? Será que já nascemos novamente? Esse texto que nós lemos de Colossenses 2:19, e a carta aos Colossenses, ela é um pouco o reflexo daquilo que está escrito em Éfeso. Efésios 4, no verso 15 e 16, lemos assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Verso 15 e 16 de Efésios 4. Esta palavra ligado à cabeça quer dizer segurado, firmemente. Aquela pessoa que está convicta em Cristo Jesus, na pessoa do Cristo ressurreto. E esta palavra aparece em outros textos também. Agora, os falsos mestres, eles rejeitavam esse tipo de revelação que Paulo estava apresentando. Por quê? É muito mais cômodo ter um Jesus que faz milagres, um Jesus que dá conceitos morais, que era o Messias prometido de Israel nos Evangelhos, diferente do Senhor Jesus, o cabeça do corpo da sua igreja. O verso 17 até 19 de Efésios 4 continua mostrando como as pessoas rejeitam. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Aqui está o ponto. Quando não queremos compreender a verdade do mistério apresentado pelo apóstolo Paulo aos gentios, somos nós, começamos a endurecer o nosso coração e só queremos ter um Cristo conforme a nossa conveniência. Quando Deus faz a pergunta, quem é Jesus para você? Ele quer ter um relacionamento contigo, através do mistério e através da palavra revelada da sua pessoa. Que Deus nos abençoe. Irmãos, é bom ouvir o nosso irmão Alberto. As saudades já são muitas, mas é muito bom ouvi-lo. Ainda já parece que foi há muito tempo que ele se foi embora,
mas não faz muito tempo mesmo. Mas desde já um abraço forte para ele. E o pequeno pensamento que eu queria passar para os irmãos, referente ao versículo 19 da Carta aos Colossenses, capítulo 2, e quando o apóstolo Paulo fala aqui nas juntas e ligaduras, ou seja, ele diz isto, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Nós, a semana passada, nós ouvimos o nosso irmão Carlos e o nosso irmão Zé de Carvalho. O nosso irmão Carlos falou-nos acerca do perigo que há de muitos não estarem ligados à cabeça por não se serem convertidos. E isso, de facto, é dramático. É mesmo algo muito... é um problema muito grave. E também temos aqueles que, estando convertidos, também há o perigo de não estarem ligados à cabeça por várias razões, e nós ouvimos a semana passada, onde o nosso irmão Zé de Carvalho também falou na questão de chamarmos atenção só para nós, onde nós devemos chamar atenção para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria vos falar um pouco acerca de um pensamento que vai noutro sentido, que é, ainda hoje, no fim do dia, eu fui ver a sogra do Sérgio, ela partiu os 2 pés, e está completamente condicionada, ou seja, as juntas e ligaduras dos pés, aquilo ficou tudo danificado. E o que é certo é que todo o seu corpo está condicionado por aquele problema, porque ela fez ali uma fratura nos 2 pés e de facto não é fácil depois de gerir tudo o resto. No site da igreja, em Quinta do Conde, temos um artigo que fala acerca de juntas e ligaduras, que seria muito bom os irmãos pudessem dar uma vista de olhos naquele artigo, que é muito bom mesmo. E é um pouco acerca disso. Ou seja, no versículo, na carta aos Efésios, e podemos abrir na carta aos Efésios, no capítulo 4, nós vemos o apóstolo também preocupado, e ele fala acerca disto. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, e no versículo, eu vou ler o versículo 15 e o versículo 16, o Senhor diz-nos assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Nós vemos aqui, neste versículo, falar acerca do aumento do corpo. Nós, no capítulo 2 da Carta aos Colossenses, vemos que, de facto, que as juntas e ligaduras bem organizadas contribuem para o aumento de Deus. Irmãos, isto de facto é um alerta para todos nós, porque se o Senhor nos avisa que de facto é preciso nós estarmos organizados para que possamos com sabedoria crescermos, tanto a igreja crescer como crescermos, como o aumento de Deus crescer, e nós mais daqui um bocadinho vamos muito rapidamente falar acerca de como é que nós devemos crescer, mas é importante nós termos noção de que a igreja não é um clube em que nós viemos aqui ao domingo, em que viemos à quarta-feira e nós pagamos a nossa cota com a nossa presença e depois vamos-nos embora e estamos na igreja. Isto é um clube. Se nós pensarmos assim, isto funciona como um clube e os clubes funcionam assim. Os clubes funcionam com a presença dos sócios. Os sócios vão, gastam dinheiro onde têm que gastar e vão-se embora e a coisa está feita. Mas a Igreja Corpo de Cristo não funciona assim. É que não funciona mesmo assim. Se nós queremos ver um aumento e um crescimento do corpo, de facto nós temos de ter atenção de que as juntas e ligaduras, o que é que isto é de juntas e ligaduras? As juntas e ligaduras é o meu relacionamento pessoal com Deus, é o meu relacionamento e a minha flexibilidade uns para com os outros. Isto é que faz, porque um membro é ligado ao outro, porque pelas ligaduras. Ou seja, se eu de repente tiver um pé danificado, como é óbvio, o pé esquerdo se estiver danificado, o pé direito irá fazer um esforço muito maior. Como é óbvio, se eu dentro da obra, se eu na igreja sou um problema, alguma coisa se passa comigo, então eu vou de alguma maneira prejudicar a igreja, o corpo em si, porque eu vou subcarregar outros. De uma maneira ou de outra, vou preocupar outros. Então, o que é que acontece? Temos que fazer um esforço enorme, porque isto é uma disciplina, e lá está, isto é o processo da santificação em cada um de nós, de eu ter uma proximidade e um compromisso com Deus de tal ordem que faça com que eu cresça.
Pessoalmente eu tenho que crescer. Para quê? Para que eu possa ser uma bênção, para que eu possa funcionar como um corpo, onde eu estou ligado a outros irmãos. Eu não posso dizer assim, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço aquilo que eu entendo e... Não é isso. O corpo de Cristo não é isso, não funciona assim. A partir do momento que nós nos convertemos, isto é como uma criança. Uma criança nasce e ela passa a pertencer a um corpo que é a família em si. Ele depende dos pais para o alimentarem e vai crescendo aos poucos. E vai crescendo saudavelmente, quando as coisas lhes são ministradas na altura certa. E nós, como igreja, precisamos de saber que alimento é que nós devemos tomar hoje. E ainda agora o irmão Alberto falou, é muito fácil e sabe-nos melhor, de facto, seguirmos o Senhor Jesus Cristo quando andou aqui na Terra, porque foi algo palpável, onde o homem viu milagres, onde o homem viu a ação do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Isso é muito mais fácil. Mas quando as coisas, quando nos pedem, de facto, e quando nós vemos que o alimento para a Igreja, Corpo de Cristo, não é este, o alimento para a Igreja, Corpo de Cristo, é o Senhor Jesus Cristo glorificado, então só assim é que nós conseguimos crescer. Quando o apóstolo Paulo fala-nos e diz-nos que seja maldito aquele que renuncia a este Evangelho da Graça, o apóstolo Paulo diz isso, seja anátema, é porque ele sabe perfeitamente, e lhe foi dado a ele, de que só há crescimento, o corpo só consegue crescer com este Evangelho da Graça. Não há hipótese. Uma criança só consegue crescer, eu não vou dar um recém-nascido feijoada. Certamente ele não irá crescer saudavelmente. Eu tenho que ministrar o alimento adequado para aquela idade. E nós precisamos de saber isso, irmãos. Nós precisamos de saber, porque nós depois vamos ler, e lemos logo a seguir no capítulo 3 e no versículo 16, diz assim, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E mais atrás nós vemos ainda como é que nós podemos crescer. Nós vemos no versículo 12 o apóstolo dizer-nos assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Só um parênteses. O facto de nós vivermos como igreja, como um corpo, é algo maravilhoso, porque protege-nos da nossa parte egoísta que nós somos. Como pessoas, humanamente falando, todos nós temos um bocadinho disto. Não há ninguém que diga assim, não, eu... Não, todos nós temos um bocadinho de egoístas, todos nós temos um bocadinho de orgulhosos, mentirosos, de tudo aquilo que é mau, porque é a velha natureza cá está. É por isso que a palavra de Deus diz, revesti-vos. Então temos que nos despojar. Para nós revestirmos alguma coisa, temos que despojar-nos da velha carne. E todos nós possuímos um bocadinho disso. E o facto de nós vivermos como um corpo, bem organizado, isso vai nos proteger de não sermos egoístas. Porque o facto de eu pensar assim, eu vou ouvir e ponto final. Não. Como é que eu sirvo o meu Deus no meu dia a dia? Como é que eu sirvo? De que maneira é que eu estou a servi-lo? De que maneira é que isso contribui para que o corpo possa crescer? De que maneira é que eu posso contribuir para que haja aumento de Deus na minha vida? E nós vemos que o apóstolo depois diz isso, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus para que também, para a qual fostes chamados em um corpo, e domino os vossos corações e sede agradecidos. Lá está. É importante nós termos noção, irmãos, de que todo este discurso do apóstolo Paulo é na preocupação de estarmos uníssonos, de termos, e nós lemos na carta aos Filipenses o apóstolo dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus Cristo. E foi um sentimento de humildade, e humildade significa pensarmos mais nos outros do que em nós próprios. E esse tem que ser o nosso sentimento, irmãos. Se não for assim, a igreja funciona como um saco cheio de crentes soltos lá dentro. Não funciona assim. Nem pode funcionar, porque senão não há crescimento. Não pode haver. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos olhar para isto e pensar
que a palavra de Deus ela não complica, ela simplifica. E quando ela nos diz que de facto devemos funcionar como um corpo em que as juntas e as ligaduras, tudo organizado, faz com que haja crescimento, e tem que ser assim. Se nós, porventura, nos apercebemos que há um membro que não está bem, que os outros possam cuidar dele, para que ele possa ficar bem, para que haja crescimento. Não é tão bom quando nós vemos uma igreja que cresce com o mesmo sentimento, e uma igreja para crescer com o mesmo sentimento, tem que haver famílias que cresçam com o mesmo sentimento. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e possamos pensar nisto, meditar na sua palavra, e nunca esquecendo que podemos fazer uma maratona, e muitos maratonistas já perderam porque tinham bolhas nos pés. E se calhar temos que cuidar, temos que orar pelo serviço, pela obra em si, que o Senhor nos ajude. Cada um, lá está, o Senhor dá os dons, não dá os mesmos dons. Uns têm um dom disto, outros têm daquilo, uns servem de uma maneira, outros de outra, mas nenhum se torna menos do que o outro. Lá está, um corpo bem organizado funciona assim. Se o nosso irmão Zé de Carvalho ainda agora orava por aqueles que limpam as instalações da igreja, agora imaginem se ninguém limpasse. Se ninguém limpasse as instalações da igreja, e certamente iria ser um incómodo. E se calhar muitas pessoas que sofrem, nós é que não imaginamos, mas se calhar muitas pessoas que sofrem de alergia não deixavam de vir aos cultos. Imagina que os membros, quem limpa, diz, olha, não vou limpar mais as instalações da igreja. E ninguém mais toca no meu trabalho, mas eu não limpo mais. Agora imaginem o que é que seria. Pessoas com alergia, outras... Isto ia começar, a coisa ia começar-se a deteriorar. Simplesmente porque pensamos que é uma coisa mínima, insignificante, mas é muito importante. Nem damos conta. Chegarmos aqui, estar tudo limpinho, está tudo em ordem, mas é assim que funciona o corpo. Que o Senhor nos ajude e possamos dar graças ao nosso Deus, porque Ele é que sustenta, Ele é que dá crescimento. Mas nós temos que fazer a nossa parte como igreja e como corpo que somos. Que o Senhor nos ajude. Não sei, Zé. Só um pensamento também, ainda em relação, no final do capítulo, do verso 18, o apóstolo fala aqui de pessoas que têm um objetivo de enganar, de fazer presos os outros, de julgar, de dominar. E diz que estas pessoas estão inchadas, inutilmente inchadas. Quando nós lemos nas Escrituras inchadas, é mau sinal. Sempre que se refere a alguém que está inchado, é sempre mau. Porque normalmente é alguém que está inchado, está cheio de si, como disse, cheio do seu conhecimento, mas também cheio da sua vida, mais preocupado com a sua vida, cheio dos seus interesses. O objetivo, de facto, o foco principal da sua vida é os seus interesses. Portanto, está inchado. Aliás, quantas vezes nós, depois de comer, nos sentimos inchados. E quando nos sentimos inchados, ficamos incomodados, não dá bem-estar. E uma pessoa inchada também perturba, também causa mal-estar, também, de facto, o ambiente que essa pessoa cria não é agradável, não é favorável. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, e sabemos que a igreja em Coríntios estava cheia de problemas, cheia de pecado, e o apóstolo, no capítulo 4, e verso 18, diz: mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras de que andam inchados, mas a virtude. Portanto, temos nesta igreja pessoas que estavam inchadas com a sua vida, com o seu conhecimento, e certamente que aquilo que os movia era oposição ao apóstolo Paulo.
era oposição àquilo, tanto que ele, o apóstolo, no versículo 17, diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte o ensino em cada igreja. Portanto, o apóstolo enviou Timóteo para lembrar àqueles crentes qual era a vida dele, o que é que ele ensinava, porque de facto já estava a ficar esquecido, mas estavam inchados com outras coisas. E como sabemos, a igreja estava cheia de problemas, cheia de pecado. E diz o capítulo 5 e verso 2: estando inchados, e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Portanto, estavam tão inchados que nem perceberam, não se apercebiam do mal que estavam a fazer à igreja. Não cuidavam da igreja. Não cuidavam daquilo que de facto era importante. Portanto, normalmente quando há alguém que está inchada, é sempre mau sinal. Essa pessoa, e quando nós estamos cheios, inchados, não há espaço para mais nada. Mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina não é ficarmos inchados, mas é aquilo que o apóstolo nos diz em Efésios capítulo 5 e verso 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é estar inchados, mas é cheios. Quando estamos inchados, não há espaço para o Espírito. Estas pessoas estavam inchadas, de facto a sua relação com Deus era nula. O Espírito não tinha qualquer ação, não intervia, porque eles estavam inchados. E uma pessoa que está, de facto, inchada de si mesmo, dos seus interesses, não há lugar para o Espírito. Por isso, aquilo que o Senhor nos exorta é a enchermos-nos do Espírito. E quando estamos realmente cheios do Espírito, na carta aos Romanos, no capítulo 15, da carta aos Romanos, o Senhor diz-nos, no versículo 13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em presença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Que o Senhor vos encha. Encher-nos. Devemos encher-nos da presença do Senhor. E quando somos cheios da presença do Senhor, abundamos, de facto, em ação, em louvor, em serviço, em glória para o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude, não a estarmos inchados, mas a estarmos cheios do Senhor, enchermos-nos do Espírito, enchermos da presença do Senhor na nossa vida. E só assim nós teremos uma bênção na igreja, nós teremos uma bênção lá fora, nós serviremos o Senhor da forma como de facto Ele merece, porque é isso que nos motiva e nos impele o Espírito a fazer. Portanto, que o Senhor nos ajude a estarmos cheios do Espírito e não inchados. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. No versículo 19, e queria seguir um pouco a linha de pensamento do irmão Alberto, que na parte de estarmos ligados à cabeça, e que o versículo 19 diz: não ligados à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Nós já ouvimos falar daqueles que não estão ligados à cabeça. E o exemplo que podia dar neste sentido era: o meu corpo pode não estar ligado à cabeça de duas maneiras. Uma delas é se eu ficar sem um membro, e se o membro não estando ligado ao corpo e à cabeça morre, mas também há aquelas situações em que eu tenho um membro e ele não está ligado à cabeça porque a informação não passa da cabeça para a mão, ou para qualquer parte do corpo. E depois surgem situações em que nós mancamos, ou não usamos um braço, ou se não passar informação da cabeça para as pernas, não ando. Se cortar uma ligação, o corpo continua lá,
O meu braço pode continuar aqui, mas ele não trabalha, não mexe, porque não está ligado à cabeça. A informação não circula da cabeça para a mão. E isto pode acontecer também, isto para fazer a passagem o quê? Que isto pode também acontecer muitas vezes, e vemos acontecer na igreja e na cristandade atual, de irmãos e de pessoas que pertencem ao corpo, mas que não estão ligados à cabeça, porque não fazem a divisão correta da palavra de Deus, a informação correta do que é para nós hoje, no tempo atual. Esta informação não é passada ou vem distorcida e depois o corpo funciona mal. Funciona distorcidamente. Se calhar não mexe a mão toda, mexe só um bocadinho, passa alguma coisa, mas não funciona corretamente. Pode não funcionar todo ou funcionar mal. Isto depois faz todo o corpo estar condicionado ou estar limitado porque alguma parte não funciona. Como já ouvimos o exemplo que o Nando falou da irmã Joaquina, em que da situação dela, que havendo esta falha nos pés e nas juntas e ligaduras, faz com que ela todo o corpo fique limitado por causa de 2 pés, que estão a funcionar mal. E vejam como simplesmente uma pequena situação destas, quem diz dos pés, pode acontecer em qualquer outra parte do corpo, em que apenas uma pequena coisa pode limitar todo o corpo. E podemos estar condicionados em tudo isto. E no que toca a isto, também pode acontecer na igreja, na cristandade atual, membros não estarem corretamente ligados à cabeça e isto depois trazer consequências para toda a igreja. E é algo que deve nos preocupar, que a informação deve passar correta. No Evangelho de João, no capítulo 15 e 16, o Senhor diz... Podemos abrir o Evangelho de João. Ou 16, 15, deixem-me confirmar. 15, 14. Notem que o Senhor, aqui a dizer aos apóstolos, diz que vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E a questão que se coloca, novamente, há falhas de informação por nós nem saber o que é que o Senhor nos diz. E há coisas que o Senhor nos diz para outros. Por exemplo, o meu cérebro, quando fala para a mão esquerda, não me está a falar para a mão direita. Se este está a fazer o que não é suposto, que devia ser a mão esquerda, alguma coisa está mal. A informação está trocada. A informação não está a passar correta. Isto pode acontecer também no que toca à palavra de Deus, em que alguns estão a aplicar o que o Senhor disse para outros, noutro tempo, e a informação que devia passar corretamente não está a passar. E isto toca para nós hoje. Qual é o nosso lugar hoje na igreja? Qual é a nossa posição em relação a Deus, em comparação, por exemplo, com o povo de Israel? Há diferenças. Se nós estamos a fazer uma coisa e não estamos a fazer outra, porque lá está, ou como Paulo diz, obedecemos e cumprimos toda a lei, ou simplesmente vamos pela graça de Deus que se manifestou e o Senhor usou o apóstolo Paulo para passar esta mensagem, este Evangelho, que serve para nós hoje em que nós temos privilégios e responsabilidades e compromissos diferentes de Israel e que são coisas diferentes e ainda assim, se houver uma mistura, se eu fizer umas coisas, não estou a fazer outra. Se eu estiver a obedecer à lei e a fazer sacrifícios, então eu estou a desvalorizar a obra de Cristo, que é o sacrifício pleno, perfeito e completo para mim hoje. Há distinções, há diferenças e é preciso nós saber corretamente e dividir corretamente a palavra de Deus para saber o que é aplicável para nós hoje ou não. O apóstolo Paulo também teve esta luta e os 2 exemplos típicos, ou o principal que nós podemos ver é na carta de Paulo na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 e versículo 1, nós vemos no que toca a isto, uma luta que Paulo teve já nos seus tempos. A luta que ele teve para que os Gálatas, que receberam o Evangelho da graça de Deus e que deixaram isto, porque, como os colossenses começaram a receber outras doutrinas completamente diferentes, começaram a receber a lei, a fazer quase, se não mesmo obrigados, a circuncidarem-se e a cumprirem a lei,
quando a graça de Deus e a obra da cruz era plena e perfeita e completa e que eles não precisavam de mais nada. Diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, notem o que ele diz, para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus crucificado foi evidenciado, crucificado entre vós. Notem o que ele diz, não obedecerdes à verdade. Aqui a questão que eu coloco é, qual é a verdade? É o que Paulo aqui está a falar acerca do Evangelho e da graça de Deus? Ou é neste caso que o Senhor o mandou? Porque notem, ele refere-se, ele diz várias vezes que este Evangelho que ele anuncia não veio dele, porque ele diz no versículo 12 do capítulo 1 que, no versículo 11, faço saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi enunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E ele depois, no versículo 13, a dizer, insensatos Gálatas, quem é que vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A questão que coloca é, qual é a verdade? É a verdade que o Senhor anunciou antes da sua ressurreição e antes de salvar o apóstolo Paulo ou depois? Porque são coisas diferentes. Ele mandou coisas diferentes em tempos diferentes. E ele aqui, Paulo, a chamá-los insensatos. Porque é que vocês, quem é que vos ludibriou, enganou, fascinou, para vocês não obedecerem à verdade? E qual é a verdade? Do Evangelho da graça de Deus. Ele depois continua, e no versículo 10 ao versículo 13, ele diz que todos aqueles, pois, nota o que ele diz, são, todos aqueles, pois, que são obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas estas coisas que estão escritas, notem, no livro do quê? No livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei, notem o que ele diz, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo resgatou-nos desta maldição, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele depois continua, e no capítulo 5 e versículo 1, ao versículo 15, ele continua outra vez falando deste mesmo assunto, estai, pois, firmes na liberdade, notem o que é que ele diz, com que Cristo nos libertou. E notem, e não torneis a colocar-vos, notem o que ele diz, debaixo do jugo da servidão. O que era a servidão? Da lei. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vocês deixarem de circuncidar, notem o que ele diz agora, Cristo de nada vos aproveitará. Notem um tema que era polémico naquela altura, a circuncisão, em que os judeus e aqueles que tinham querido em Jesus Cristo como Salvador e Senhor estavam a obrigar os gentios a circuncidarem-se e a cumprir a lei. E notem que Paulo aqui ia dizer que eles se deixarem circuncidar, Cristo de nada se aproveitaria deles. E notem o que ele diz no versículo 3, continuando, e de novo protesta todo o homem que se deixar circuncidar, notem o que ele diz, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Outra vez ele refere-se à verdade. E mais uma vez, que verdade é esta? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. E quem é que vos chamou? Não foi o Senhor, o mesmo Cristo, o mesmo Senhor que tinha falado aos da lei? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque é que eu, pois, sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também. Ele com isto termina depois a carta, referindo e tocando mais uma vez neste ponto que era vital, era essencial, porque, como ele diz, se eles fossem circuncidar, eles eram obrigados a guardar toda a lei. Ele depois, no capítulo 6,
e a partir do versículo 11 ao versículo 15, ele refere mais uma vez e diz: eles vede com grandes letras vos escrevi por minha própria mão. Ele próprio tinha escrito esta carta. Há cartas que ele refere-se, e nós vemos, por exemplo, na carta aos Romanos, que alguém tinha, o irmão de Tércio, se não me engano, tinha escrito a carta, que Paulo tinha ditado e ele escreveu. Vemos que neste assunto, um assunto crítico e polémico, que fazia com que a cruz e o Evangelho da Graça fosse, neste caso, descartado, fizessem com que eles tivessem descartado e fossem obrigados a guardar toda a lei se fossem circuncidados. Ele, nesta carta, ele refere-se que ele próprio escreveu porque viu que este assunto é importante e que era necessário ele próprio escrever e falar diretamente acerca destas coisas. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Ele diz que estes próprios que vos obrigam a fazer estas coisas e a guardar a lei, eles mesmos não fazem isto. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Notem que aqui, mais uma vez, e fazendo a ligação à carta aos Colossenses, tratava-se de inchaço. Tratava-se de eles gloriarem-se em algo que eles faziam, que eles conseguiram levar as pessoas a fazer. E vemos Paulo, mais uma vez, e de quase toda a carta a alertar acerca deste tema importantíssimo, que punha em causa o Evangelho da Graça de Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas ser uma nova criatura. Continuando também, e pegando na carta de Paulo aos Efésios, que o Nando também já citou, que esta carta, muito semelhante à carta dos Colossenses, se repararem, ele depois, a partir do versículo 17, o pensamento que ele escreve aqui é quase similar ao que Paulo fala no capítulo 2 de Colossenses e a partir do versículo 20. E lendo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Notem, mais uma vez, querendo o aperfeiçoamento dos santos, com o objetivo de ser para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Notem o que ele diz: para que não sejamos mais meninos e constantes. Notem que o problema dos Efésios, o problema dos Gálatas e o problema que poderia ser também dos Colossenses era que se eles não tivessem ligados à cabeça e se não tivessem conhecimento, não viessem ao conhecimento do Filho de Deus, que iriam ter problemas de serem considerados meninos e constantes, que eram que, como ele diz, levados em roda de todo o vento de doutrina ou de ensino. E mais uma vez ele tocando no ponto, pelo engano dos homens, que com astúcia eles enganam fraudulosamente. E mais uma vez ele referir aos Efésios como aos Colossenses: vocês tenham cuidado com eles. Antes de tudo isso, sigam a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Terminando, temos de ter cuidado com aqueles que não estão ligados à cabeça, sejam porque eles não estão salvos, mas até mesmo aqueles irmãos nossos e toda a cristandade que podem não estar ligado à cabeça porque, estando ligado ao corpo, a informação não passa, e que muito o ensino que trazem, e da muita confusão que traz, da mistura do que é a lei com o que é a graça, temos de ter cuidados com esses, porque senão podemos, em vez de incentivar e fazer o aumento do corpo, podemos estar sujeitos a limitar o corpo e a fazer com que o corpo seja prejudicado por causa de não estarmos ligados à cabeça. E isso tanto se pode referir a uns como pode se referir a nós a termos nós próprios o cuidado de nós estarmos ligados ao Senhor. E estarmos ligados ao Senhor é estarmos em comunicação constante com Ele, através da Sua Palavra, através da oração, para nós, de facto, não sermos dominados com pretexto de humildade, nem de culto dos anjos, e por pessoas que estão inchadas na sua própria carnal compreensão. Notem que este tema destas três cartas, da carta aos Gálatas, Efésios e Colossenses, estão muito ligados. Vemos o cuidado de Paulo e a preocupação dele com o falso ensino, e a solução que ele dá sempre é o ensino correto, que é o que o Senhor
o que o Senhor me disse e o que eu vos tenho estado a dizer não vem de mim, vem dele. E o que ele diz, nós temos de estar firmados na verdade, no que ele diz para nós hoje. E estando firmados nisto, tanto nós defendemos a nós, como também ajudamos e podemos ajudar os outros e esclarecer os outros no que toca a estes temas e estes assuntos. Mas isto faz sempre parte, se nós estivermos sempre ligados à cabeça a isto, parte sempre de nós estudarmos a sua palavra e fazermos a divisão correta e não confundirmos aquilo que é da lei, que tanto Paulo falou desse assunto, com a graça de Deus. Que nós continuemos cada um de nós a estudar e de facto a fazer o que o Senhor nos diz nos tempos de hoje. A nossa hora também está passada. Vamos então terminar com a oração e que de facto o Senhor nos ajude a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, homens e mulheres fiéis, dedicados, consagrados a Ele e em perfeita comunhão com Ele, recebendo dele e realizando de facto a sua vontade na nossa vida. Vamos ficar de pé e eu peço ao Zé Balguado para terminar com a oração, por favor.